Salve, salve! Estamos de volta. Esse é o Encontro Racional de número 44 para falar de cultura racional, para falar da beleza desse conhecimento, o universo em desencanto, e dessa belíssima fase racional que está na Terra desde 1935. Falar de cultura racional nesses belíssimos 90 anos, nós podemos lembrar das coisas mais importantes que nos fazem bem e que construíram nossas vidas, nossos melhores momentos, a nossa felicidade racional. Lembrar daquele que nos trouxe a certeza de que não estamos a sós nesse universo. Lembrar daquele que nos apresentou a verdade das verdades de uma forma simples, humilde. Lembrar do racional superior através do racional superior da Terra é de fato um privilégio. Ouvir aqueles que, em seus momentos únicos, tiveram as suas provas de que Deus está na Terra e está entre nós. O mais interessante é que nesses milhares de estudantes, essas provas e esses relatos foram passados de forma tão discreta no início. E essas pessoas talvez não tivessem, no primeiro momento, no primeiro encontro, uma ideia, uma certeza de quem estava na sua frente. Era ele, Manuel Jacinto Coelho, em toda a sua simplicidade, a quem passaríamos os anos com esse carinho, com esse respeito, com essa admiração, com esse amor de que nos foi ensinado a reconhecer que ele, em sua forma mais humilde, mais simples, estava de fato entre nós, o racional superior. Hoje eu agradeço ao racional superior por nos dar esses presentes, de ouvir esses relatos, de aprender com quem viu, viveu e conviveu ao lado desse ser incomparável. Hoje eu dou a felicidade, de dar o meu bem-vindo ao nosso irmão Eusébio R. Machado, de São João do Meriti, para contar um pouquinho da sua história, da sua jornada na cultura racional. Salve, Eusébio, seja bem-vindo. Salve, meu camarada, tudo bem, né? Tudo bem, meu irmãozinho. Conta pra mim aí, como é que foi que você conheceu o livro Universo em Desencanto, em que ano foi? Eu conheci o livro Universo em Desencanto em 1974. Eu conheci porque quando eu era bem mais novo, eu estava com meus 15 anos mais ou menos, 14 para 15 anos, tudo que eu achava naquela época, se tinha muito recorte de revista, de jornal, eu pegava e guardava tudo que falava sobre discos voadores. Tudo que era relacionado a disco voador, eu recortava, que eu encontrasse em revistas ou jornais, eu recortava e guardava. Porque antes de eu fazer essa coleção desses relatos, na época, eu ficava sentado no portão onde eu morava, em Madureira, olhando para as estrelas, para o céu, que era uma vida difícil, né, naquela época,
Eu ficava olhando para o céu, para a estrela, aguardando que aparecesse o disco voador para poder me tirar desse mundo. Porque eu não me conformava com a dificuldade da vida, né? Então a dificuldade da vida me levou a procurar uma outra solução. E essa outra solução eu esperava os discos voadores aparecerem para mim. E quando eu comecei a trabalhar, com meus 14 anos, na época era de menor, e para o menor naquela época poderia arrumar um trabalho e recebia na época meio salário mínimo, né? Então eu comecei a ter dinheiro para comprar jornais e revistas e recortar aquelas notícias que era reportagem que falava sobre a aparição de discos voadores. Então, numa dessas vezes que eu estava em casa, que eu pegava aquilo tudinho, eu abria tudo no chão da sala, ficava olhando aquelas fotos, aquelas aparições, aqueles relatos, comentários da reportagem. Um irmão meu que eu tinha, mais velho, na época ele estava na Marinha, ele me via sempre com aqueles recortes olhando no chão. Aí ele falou assim: pô, você fica recortando tudo isso aí, guardando tudo esse negócio de disco voador? Lá na Marinha tem um comentário que tem um livro aí que é deles. Eu falei: um livro que é deles? Mas como é que é esse livro? Aí ele me falou: é o livro Universo em Desencanto. Aí eu escrevi o nome, Universo em Desencanto, na época, e comecei a procurar o livro. Eu passei mais de um ano procurando livro em várias livrarias e não encontrava, porque não é em qualquer livraria que se encontra o livro, né? Agora já não é em qualquer livraria, naquela época muito menos ainda. Uhum. Então nessa época eu trabalhava numa empresa lá na Lapa, na Rua da Lapa. Uhum. E eu trabalhava como office boy. E ainda era de menor na época, né? Então eu trabalhava no centro da cidade, andando naquelas ruas todas. E toda vez que eu passava perto de uma livraria, eu sempre entrava e olhava para ver se achava o livro Universo de Desencanto. E foi passando tempo. Passou 6 meses, um ano e alguma coisa. Se alguma coisa eu não lembro o tempo certo. Um dia eu passando na Rua da Carioca, quando eu passei na Rua da Carioca, eu olhei para a livraria e estava o livro em pé, na vitrine. A imagem puxou a minha cabeça para olhar para o livro, né? Uhum. Quando eu virei, eu olhei o livro que eu li, eu falei: achei. Aí eu entrei na livraria da Rua da Carioca. Na época quem estava lá era o Hamilton, mas ele não estava na hora que eu entrei. Uhum. Mas quem ficava lá dando assistência era o Hamilton. Aí eu perguntei à pessoa da loja quanto custava aquele livro, que eu queria saber para comprar aquele livro. Aí o rapaz da loja falou assim: olha, a pessoa que cuida disso daí não está no momento, ela está almoçando. Então você vem depois do almoço para poder saber com ele. Eu falei: tá bom. Fui na firma, aí depois do almoço eu saí de novo, o meu serviço era de rua. Quando eu passei na Rua da Carioca, que eu entrei, aí o Hamilton já estava lá. Aí eu conversei com ele, aí ele me falou o valor do livro na época, e para mim, na época, eu não tinha o recurso, porque com meio salário mínimo fica difícil você ter recurso para dispor para comprar o livro assim na hora, né? Uhum. Aí eu cheguei no escritório, para a secretária, que até hoje eu lembro o nome dela. Uns 6 meses depois eu fui dispensado da empresa. Até hoje eu lembro o nome dela, Yolanda Jorge Alves, que ela era secretária da gerência. Uhum. E era minha chefe de imediato, né? Aí eu falei: dona Yolanda, eu estou precisando de 50 cruzeiros emprestados, eu quero comprar um livro. Ela olhou para mim e falou assim: que livro você quer comprar? Aí eu falei: Universo em Desencanto. Ela parou, olhou para mim, ficou parada, meio pensativa por alguns segundos. Falou: tem certeza que você quer comprar esse livro? Eu falei: tenho certeza absoluta que eu quero comprar esse livro. Ela pegou o talão de cheque, fez um cheque. Na época era o Banco Real, na Rua Senador Dantas. Eu saí da Rua da Lapa, passei pelo passeio para ser onde antigamente, entrei na Rua Senador Dantas, no Banco Real, saquei o dinheiro, fui lá na Rua da Carioca e comprei o livro. E depois que eu peguei o livro, eu comecei a ler. Foi um encontro comigo mesmo, né? Uhum. Nunca mais abri mão do livro até hoje. Primeira leitura sua em 1974, não é isso? Primeiro contato. Mais ou menos 74 para 75, nessa época mais ou menos. O que é interessante é essa questão
de você buscar o livro, né, durante tanto tempo, né, passar tanto tempo persistindo nessa busca e encontrar o livro. E como é que foi para você a primeira leitura? Foi algo fácil? Foi algo impactante? Porque você vinha buscando por vida, né, fora da Terra, você vinha buscando por solução para essa vida de sofrimento, para sair desse mundo. Então, como é que foi esse primeiro encontro com o livro? Atendeu as expectativas? Era algo assim? O primeiro encontro foi a experiência de quem não foi divulgado para mim. Uhum. Embora eu tenha pego o livro do Hamilton lá, mas ele não teve a oportunidade de divulgar para mim, porque eu não tinha tempo para ficar escutando ele. Uhum. Porque eu pedi a licença, pedi a permissão para poder só pegar o livro e voltar. Entendi. Ela me autorizou a ir lá, comprar o livro, comprei o livro, voltei, mostrei o livro para ela. Uhum. E comecei a ler o livro por minha conta. Mas eu achava algumas coisas era fácil de eu entender, uhum. pela idade, né? Algumas coisas era fácil para eu entender, algumas coisas eu não conseguia entender, mas me veio em mim que eu tinha que continuar lendo. E eu continuei lendo o livro, o primeiro volume. Uhum. Eu li o primeiro volume várias vezes. Você sabia que tinha outros naquela época ou não? Ficou fácil de entender que tinha mais números, mais volumes? Aí nesse período eu fui procurar o Hamilton, uhum. de novo lá na loja da Rua da Carioca. Uhum. Ele falou para mim que tinha vários livros e que tinha também um ponto de referência do pessoal, que era lá na Rua Áurea, em Belford Roxo. Uhum. Aí eu falei, então eu vou lá. Depois tem algum problema se eu for lá? Ele falou, não, você pode ir lá. Inclusive as pessoas se encontram lá para fazer a divulgação em caravanas do livro. Aí eu falei, então vou lá. Aí eu consegui chegar na Rua Áurea. Aí cheguei lá, um dia que eu cheguei, que foi no fim de semana, que ele falou que era no fim de semana, era no domingo. Quando eu cheguei lá, quando eu vi aquela montoeira de gente de branco, uhum. eu parei assim na esquina da Rua Áurea, eu fiquei olhando aquela montoeira de gente. Aí eu fui em direção do pessoal, eu falei, caramba, quanta gente que lê esse livro. Uhum. Aí eu cheguei, eu não conhecia ninguém, né? Uhum. Aí ele falou até na época para procurar o Leão, que era o responsável ali da caravana da divulgação na época, né? Uhum. Aí eu cheguei para uma pessoa que eu não lembro agora. Eu falei, como é que eu acho aqui o senhor Leão? Aí o rapaz me apontou que era ele. Quem era, eu fui lá falar com ele. Eu falei, o senhor Leão, o senhor? É. Aí eu contei para ele que eu estava lendo o livro, que eu fui lá na Rua da Carioca, comprei o livro e tal. E a pessoa de lá da loja, que eu não lembrava o nome na época, me pediu que eu chegasse lá e procurasse ele, que aí o pessoal fazia uma divulgação do livro, que eu poderia saber mais informações do livro. Eu perguntei para ele, como é que eu faço para fazer esse trabalho que vocês fazem? Mas eu não sei nada do livro, eu estou lendo o livro, mas ainda não sei falar nada do livro, só estou lendo o livro. Para mim está sendo tudo que eu estou lendo aqui é novidade. Uhum. Aí ele falou assim, aí ele chamou uma pessoa, já estava participando da caravana, pelo jeito, e falou, você vai ficar com ela, e falou a pessoa, ele vai te acompanhar, porque ele não sabe nada do livro, ele vai andar com você para ir aprendendo sobre o livro. Uhum. Aí eu comecei todo domingo encontrando com ele lá na Rua da Rua Áurea, em Belford Roxo, para divulgar o conhecimento. Todo domingo eu ia lá divulgar o conhecimento, mas sempre acompanhando um mais antigo, para ver como é que ele falava e prestar atenção em tudo que ele falava para bater com o que eu estava lendo, né? Uhum, entendi. Então eu fiquei mais de um ano lendo o volume 1, porque eu não tinha posse para comprar outro livro. Comprar o segundo, entendi. E foi assim, foi algo que era distribuído panfleto, algum tipo de papelzinho pequeno falando leia o livro? Você lembra da propaganda? Batia esse livro. Naquela época, as pessoas que eram leitores, que divulgavam conhecimento, batiam de porta em porta. Chegava na porta e batia a palma no portão, fazia com que a pessoa da casa viesse atender. Uhum. E depois que explicasse bastante o que era o livro, que naquela época não é como as datas de hoje. Hoje você não pode chegar na porta, sair batendo na porta e pedir para alguém te atender, que muita gente não vem. Uhum. Até por receio da própria violência, né? Exato. Aí, então o que acontece? As pessoas vinham e explicavam. Quando explicavam, eu ficava olhando e escutando o que ele estava falando. Uhum. Aí eu comecei a identificar o que ele falava com algumas coisas que eu estava lendo no volume 1. Uhum. Aí, depois de um tempo, aí o seu Leão chegou para nós da caravana e falou assim, olha, está havendo uma recomendação do senhor Manuel,
que eu não conhecia ele na época. Não conhecia ainda, né? Não. O seu Manuel está vendo uma orientação para que os homens vão para o retiro, para começar a construir lá no retiro. Isso em 76 já, né? Vamos fazer umas obras lá no retiro. Os homens, recomendação é ir para lá. E as mulheres vão para a gráfica para produzir os livros. Aí eu falei, tá bom, como é que faz isso? Semana que vem vamos começar a ir para lá, os homens. Eu falei, tá bom. Traz uma roupa para trabalhar e tal. Então eu falei, tá tudo certo. Vamos ver lá como é que é a coisa, né? Vamos ver. Porque embora eu não entendesse muito, mas ali eu já tinha me encontrado. Que aquilo para mim já fazia parte da minha vida. Legal. Rápido, né? Porque foi que foi me orientado desde jovem que eu tinha que procurar uma solução fora do mundo, né? Fora da Terra. Tanto é que sobre discos voadores eu recortava o que eu queria e que eles me tirassem desse mundo, que eu já não aguentava mais o sofrimento desse mundo. Aí chegamos lá no Retiro Racional. Aí eu olhei e só tinha na época o casarão do Portão, a casa do seu Manuel e a cantinazinha pequenininha onde ficava do lado da Dona Lucy. Só tinha isso aí e a piscina. A piscina já estava em obra. Aí eu falei, e agora? Como é que a gente faz? Aí a pessoa que levou a gente, que foi o seu Leão, chamou lá o João Careca, que era o responsável lá das obras, falando, nós vamos fazer mais obras aqui, recomendado pelo seu Manuel, para ver aqui um ponto de referência de encontro da cultura racional. Naquela época falava só em retiro racional, né? Aí eu falei, tá bom, vamos lá. Como é que a gente vai? Você vai para ali, você vai para lá, faz aqui, lá. Já tinha alguns pedreiros lá na frente. Aí comecei a ir pro retiro. Todo fim de semana, eu retiro colaborar. Só que chegou uma época, e nisso eu trocando de emprego, trabalhando aqui, trabalhando ali, né? Aí chegou numa época que eu queria ir pro retiro, eu ia na sexta-feira de noite, ficava lá de sexta para sábado dando um plantão na varanda, ali com o seu Manuel, onde ficava várias pessoas ali em volta, ali no plantão na época, né? Ficava Porfírio, Jorginho, Doutor José, Bebeto, Edson, Edson da Laura, ficava mais Ivan e mais alguns outros que ficavam ali. Mas eu como uma pessoa que sou observadora, observa as coisas e presta atenção, sempre foi assim, tá? Sempre fui observador e prestar atenção e analisar a situação. Então eu sentava no meu canto, na curva do pessoal que estava na frente, você estava sempre na última ponta lá, e só escutava. Um falava daqui, outro falava dali, o seu Manuel falava, o outro falava, o seu Manuel respondia, o seu Manuel falava, não escutava, eu só prestando atenção, escutando. E foi passando o tempo nisso. Ia para lá na sexta, só sede lá no domingo, quando ele liberava, ia para casa. Na segunda-feira ia trabalhar, na outra sexta-feira estava de novo lá. E foram passando. E numa dessas vezes, nós estávamos ali no plantão na varanda. Aí o seu Manuel olhou para mim. Estava aquela montoeira de gente ali, e ele olhou para mim e perguntou assim, você, qual a sua idade? Eu falei, eu tenho 21 anos. Ele olhou para mim, olhou para todo mundo e falou assim, olha lá, ó, não vai para o mundo racional se não quiser, porque tempo tem. Aí eu parei, eu falei, muito obrigado, mas pelo falta de amadurecimento, o que me foi falado ali por ele não refletiu muito no meu dia a dia. Eu só agradeci pela falta de amadurecimento do conhecimento, né? Eu só agradeci. Aí passou-se. Aí passou mais um período, eu cheguei para a Dona Lucia e falei, Dona Lucia, eu quero continuar vindo colaborando aqui, mas eu venho para cá na sexta, eu só saio daqui no domingo. Na sexta-feira eu venho e trago uma marmita e como aqui. Mas eu não tenho dinheiro para almoçar, nem no sábado nem no domingo. Por minha conta eu não tenho. A senhora pode falar com o seu Manuel se eu posso comer por conta da casa? Ela falou, tá bom, vou falar com ele. A Dona Lucia foi lá, falou com ele, voltou, me chamou, me levou lá na cozinha e falou, está autorizado o seu Manuel a comer por conta da casa. Aí ficou mais fácil para eu ir colaborar direto sem parar, né? Porque já tinha aqui como me alimentar, então estava tudo bem.
Esse foi o seu primeiro contato com ele ou teve algum contato antes que você não falou ainda? Que ele falasse comigo, que eu falasse com ele, foi a primeira vez. Primeira vez, ok. Eu só saudava, ele me saudava. E pela falta de amadurecimento, de querer prestar atenção, eu não fazia pergunta, eu só queria aprender. Você, né? Aí, logo depois disso, aconteceram alguns acidentes comigo, que eu vou contar já. E quando aconteceu alguns acidentes comigo, eu me veio a orientação e fala assim: você não vai morrer agora, porque ele falou que você tem tempo. Não se preocupe. Falou assim mesmo pra mim. Não se preocupe. O Raul falou pra mim assim: não se preocupe, que ele falou que você tem tempo. Então você não vai morrer agora. Pode ir tocando a sua vida. Tá? E quando falou isso pra mim, aí que foi quando eu dei PT em 5 veículos. Em seguida, né? Caramba. Foi no período e foi dando PT em 5 veículos. O primeiro veículo que deu a perda total foi quando eu tinha um Fusca, que eu trabalhava na rua de carro já nessa época. A situação foi se resolvendo, né? Foi se resolvendo a situação. Aí eu estava indo ali na próxima ali a posse, numa empresa que eu tinha que visitar. Eu entrei ali para quem na época entrava para ir para a posse, entrava antes do viaduto da posse, para sair lá em cima na posse para ir em direção ao retiro. Então eu estava indo numa empresa ali, eu entrei embaixo de um caminhão com o meu Fusca, que é o caminhão que eu entrei embaixo do Fusca e eu não vi. Eu só vi o caminhão de baú que estava na frente dele. Eu entrei embaixo do caminhão com o Fusca acelerando. O carro só parou porque bateu no step do caminhão. A carroceria do caminhão parou um palmo da minha cabeça. Caramba. Do lado, né? A carroceria pegou do lado do carro, do retrovisor dianteiro para a porta do carona, a um palmo da minha cabeça, parou no banco, no encosto do banco, né? Aí eu olhei para a carroceria e eu falei: como é? Eu não vi esse caminhão aqui. Aí o cara do caminhão estava dormindo, que ele ia descarregar no mercado da posse, que tinha ali na posse o mercado na época. Aí o motorista estava dormindo no caminhão, saiu correndo para ver bem que eu estava. Eu falei: eu não vi o seu caminhão parado aqui. Eu vi aquele baú branco lá na frente. Da frente desse caminhão tinha um baú branco. O baú chamou minha atenção e aquela carroceria não chamou minha atenção. Eu estava a mais ou menos 40 km por hora. Então eu bati acelerando, como o Fusca também ele é um carro curto, né? E eu entrei embaixo do caminhão, a carroceria entrou por dentro do carro adentro. Aí eu falei: caramba, e agora? Falei: bom, vou embora. Consegui tirar o carro, fui pela Dutra até onde eu trabalhava, que era aqui em São João de Meriti também. Aí liguei para minha antiga esposa. O meu irmão, que trabalhava comigo na época, viu o carro parado na empresa, ligou para minha antiga esposa, que faleceu, e falou para ela se eu estava vivo. Porque do jeito que o carro estava, ele não sabia se eu ainda estava vivo. Ele ficou desorientado desse ponto, entendeu? Aí eu estava vindo para casa, estava no centro do Vilar do Estéreo, e minha esposa me ligou. Na época era a mensagem que recebia no Teletrim, né? Aí eu peguei o telefone, liguei para ela e falei: oi, o que você aconteceu contigo? Você está bem? Eu falei: não, eu estou bem. O teu irmão está apavorado, quer saber se você está vivo, que você destruiu o carro. Eu falei: não, eu estou vivo, está tudo bem. Eu levei o carro até a empresa, daqui a pouquinho eu estou em casa. Eu cheguei em casa, contei para ela, continuei trabalhando na mesma empresa, tive condições de pegar um outro carro, que foi um Golzinho de 94, na época. E também aconteceu alguns acidentes com ele, também deu perda total. Aí teve um outro carro, que foi um Gol Bolinha na época, que foi lançado na época. O Gol Bolinha foi em 96, acho que foi em 96, se não me engano, o ano dele, 97, uma coisa assim. E nessa época eu trabalhava por minha conta, já tinha montado uma estruturazinha para eu trabalhar por minha conta. Trouxe meus 2 irmãos para trabalhar comigo. Eu precisava de mais gente para administrar. E numa das vezes eu estava aqui em casa, a empresa era aqui no mesmo quintal que eu moro. E meu irmão me ligou para mim, que ele morava perto da minha mãe, no bairro de Bangu. Ele ligou para mim falando: Eusébio,
dá um pulinho aqui na casa da minha mãe, porque ela tá passando mal, tem que levar ela para o hospital. E o teu carro é o único que tem ar-condicionado. Tá muito calor. Eu falei, tá bom, tô indo pra aí então. Falei com a minha esposa, falei, ó, tô indo logo buscar minha mãe e levar lá pro hospital que ela não tá bem. Aí, chegando lá na Brasil, ali em cima do viaduto de Coelho Neto, eu indo pra lá, uma van na época que ia pela Seletiva, sentido Bangu, me deu uma fechada, eu puxei o veículo por causa da fechada da van, que ela tava na Seletiva, e jogou pra pista do meio. Eu puxei o carro, olhei no retrovisor do carona e puxei o carro. Quando eu puxei o carro, eu já tinha passado numa sinalização de um caminhão que estava parado. Eu estava olhando para o retrovisor. Não observei a sinalização de um caminhão parado. Quando eu olhei para frente, abaixaram a minha cabeça, empurraram a minha cabeça para baixo. Eu estava sozinho no veículo. Tá? Empurraram a minha cabeça para baixo. O meu carro entrou por debaixo do caminhão, saiu beirando a roda traseira e ficou agarrado no caminhão. O teto do meu carro, mas a tampa da mala agarrada na carroceria, e meu carro saiu sem o teto, sem a tampa da mala. Caramba. Quando eu levantei a cabeça, depois do acidente que eu levantei a cabeça, eu puxei o carro de volta, que o carro ia atravessar para a outra pista ao contrário. Aí eu encostei o carro a uns mais ou menos uns 60 metros do caminhão, olhei para o carro, olhei para cima que não tinha mais nada, não tinha teto do carro, não tinha para-brisa, não tinha nada. Aí eu falei, caramba, o que aconteceu? Que eu só tive a noção quando soltaram a minha cabeça, eu levantei a cabeça para olhar, que eu não vi nada, não vi acontecer acidente, eu não vi nada. Aí eu saí do carro, peguei o livro que estava, eu sempre andei com o livro no painel, tirei o livro do painel, botei no capô em cima do motor. Aí deu um cortezinho pequenininho na minha mão, 2 caquinhos, tirei o caquinho da minha mão, que só deu um cortezinho pequenininho, só para estar saindo sangue. Aí peguei um pano, botei em cima. Aí eu fui lá para ver o que aconteceu. Eu olhei, eu só parar uma porção de carro na minha frente para me socorrer. Aí, como é que você tá? Eu falei, não, eu tô bem. Peguei o livro e falei, tá aqui, ó, a segurança tá aqui. Mostrei o livro, falei, a segurança tá aqui. Botei o livro no painel de novo do carro. E fiquei limpando a mão. Liguei aqui para casa, falei com meu filho que é da minha primeira esposa, e liguei para um enteado meu. Não liguei para minha esposa porque ela tinha problema de coração. Liguei para meu enteado mais velho e falei, ó, aconteceu um acidente aqui comigo em Coelho Neto, em cima da Brasil, e eu tô precisando de alguém vir aqui porque eu tô sem carro. Vou ligar para a seguradora para chamar o reboque. E eu estou sem carro, preciso de alguém. Um de vocês dois vem aqui. Acabou que foram os dois, um em cada carro. Aí o meu filho, quando passou, que ele viu atrás do carro agarrado o teto do carro com a tampa da mala, leu o Universo Desencanto. Porque sempre botei atrás do meu carro no vidro traseiro, leia o livro Universo Desencanto. Sempre coloquei isso. Eu sempre achei uma forma de divulgar, porque quem está atrás do meu carro vai ver escrito ler o Universo Desencanto. Então, você já ouviu falar que ele vai lembrar ele de alguma coisa, né? Você tinha um adesivo, no caso, né? Era um adesivo de vidro. Ok. Isso, é um adesivo de vidro. Aí, eu falei, não, tá tudo bem aqui, ó. Isso aqui que tá, a segurança tá aqui, botei o livro de novo no lugar. Aí meu filho chegou, foi para me socorrer. Aí eu liguei pro meu irmão e falei, olha, dá um jeito de levar lá para o hospital, que eu bati com o carro aqui em Coelho Neto e não vou para aí. Meu carro tá destruído, eu tô aqui em Coelho Neto parado. Aí, nesse intervalo, chegou a viatura da DPVE, né, que é a viatura de Polícia Viaturas de Vias Especiais, que é a PM. Aí parou, aí meu filho foi lá conversar com eles. Eu tô lá perto do carro parado, conversando com ele, meu enteado mais velho chegou, eu tava conversando com ele. Aí, daqui a pouco, meu filho chegou, pai, o que é? O policial tá te chamando lá que tá irregularidade no seu documento. Falei, irregularidade? Não tem irregularidade nenhuma, pô. Não, ele tá chamando você lá para esclarecer lá. Eu falei, tá bom, vou lá. Aí cheguei na viatura, aí o sargento, Eusébio, né? Eu falei, é eu mesmo. Nós estamos com um problema aqui no seu documento. Eu falei, não tem problema nenhum, não. Ele falou, tem sim. Eu falei, qual é o problema que tem?
a sua data de nascimento está errada. Eu falei, como está errada? Aqui diz que o senhor nasceu em 14/8/1957, mas essa data que está errada. O senhor nasceu hoje, que eu nunca vi um acidente daquele e a pessoa está viva e andando. Ah, foi o comentário do policial. É, por isso que ele falou que o documento estava errado. E para ele, minha data de nascimento foi naquele dia ali, porque eu nasci de novo, que ele falou. Nasceu de novo, verdade. Bom, aí... Como é que você via essa tua jornada? Porque para mim o que é interessante nessas suas experiências, né, inclusive no comentário do próprio mestre Manuel com você, né, que você tinha tempo, né, que não ia deixar esse plano tão fácil assim, né? Você viu isso como uma naturalidade desde a primeira vez? Como é que você via isso como racional? E a segunda pergunta é com a convivência com ele, se você não tinha curiosidade de repente de perguntar para ele o que estava acontecendo, como é que você deveria proceder, tinha algum contato nesse sentido depois que você passou a entender um pouco mais? Não, eu nem tive a curiosidade de perguntar para ele. Porque me veio uma outra orientação. Qual foi a orientação que me veio depois desse acidente? Tudo que estão levando de você é para não levar você. Ah, entendi. Uma negociação, no caso, né? Isso, você está perdendo os bens materiais, mas o principal que é você estar vivo. Porque ele falou que você tem tempo. E tudo que você está perdendo, você vai ter de volta. Entendi. Entendeu? E foi o que aconteceu. Isso te ajudou um pouco mais? Isso te ajudou um pouco mais em ter um pouco mais de certeza? Porque, como eu costumo falar, né? Uma coisa é você ler o livro e gostar do assunto, né? E acreditar no assunto porque o assunto te convence de fato, e a outra coisa é viver provas, experiências, né? Com a cultura racional. E você acha que isso foi uma boa prova de que realmente você tinha a proteção do livro nesses acidentes que você viveu? O que me fortaleceu muito nisso tudo aí foi quando eu tinha 21 anos que ele falou para mim. Eu não quisesse, porque tempo eu tinha, né? E aí, pelo convívio do dia a dia, na leitura do livro, no convívio do dia a dia com alguns antigos que me conversavam muito comigo, né? Era o Bebeto na época, a gente conversava muito, eu e o Bebeto. A certeza que quem é o responsável do livro, quem é o dono, ele não te deixa em falta. Verdade. Entendeu? Ele não te deixa em falta. E isso, para mim, era o suficiente para não chegar nem a falar de novo com ele. Porque eu tinha certeza que ele sabia o que estava acontecendo. E quando ele falou para mim, quando eu tinha 21 anos, que eu não ia se eu não quisesse, ele sabia tudo o que ia decorrer. Tudo que seria se passar comigo, ele estava sabendo. Por isso que ele falou para mim naquela época que eu não ia se não quisesse. Entendeu? Entendi. Deixa eu fazer uma pergunta com relação à tua transição. Pelo que eu entendi, você passou pouco tempo em Belford Roxo, né? Você já foi direto para o Retiro em 76, não é isso? Ou você chegou a conviver nos eventos de Belford Roxo, na própria... Não. Você não chegou a conviver em nada. Ele já estava no Retiro quando você começou nesse processo, né? Quando eu cheguei lá, em Belford Roxo, ele já estava no Retiro. Ah, entendi. Então, as atividades de caravana, isso é um ponto interessante de registrar. As atividades de caravana depois da transição, né, de Belford Roxo para o Retiro continuaram em Belford Roxo, correto? Continuaram em Belford Roxo. Ele foi para lá para se estabelecer lá na localidade, né? Fazer o que fosse necessário para ele ter uma vida regular lá dentro, né? Seu conforto no dia a dia. E depois, quando chegou a hora, ele falou, todo mundo para cá. E isso demorou mais ou menos o quê? 3 anos, mais ou menos, né? Foi em 79 que o pessoal começou já a emplacar e ir para lá direto, ou foi um pouco antes? Eu acho que foi um pouco antes. Acho que foi um pouco antes de 79. Acho que foi um pouco antes. Agora eu não lembro a data certa quando é que foi, eu não lembro. Mas na época, quando ele falou comigo que eu já tinha 21 anos, quer dizer, eu já ia no Retiro lá dentro, né? Entendi. Já frequentava o Retiro.
E ele Aí eu ficava, fui saber o que era o... ele ficava na varanda nesse período, como ficou nos últimos anos dele, nos anos 80, sentado na varanda, ou esse acesso à varanda era algo mais específico? Ele caminhava entre o pessoal ali. Como é que vocês interagiam com ele na época? Caminhava no retiro, acompanhando as obras, olhando todo mundo, falando com um, falando com o outro, botava a varanda, e no outro dia ele descia de novo, dava uma olhada na obra, voltava. Uhum. Esse acesso no meio do pessoal era rotineiro ele fazer. Uhum. E ficava um tempo na varanda, que é lá onde ele fazia a edição dos livros, né? Que era editar as mensagens, né? Você falou no início com relação à gráfica, né? Que as mulheres iam produzir os livros e os homens iam ajudar na construção, né, do retiro. E essa parte da produção dos livros era em Belford Roxo, porque não tinha gráfica ainda, como você mesmo mencionou, quando você chegou, só tinha um casarão, a construção da piscina, né, a cantina velha e a casa dele lá em cima, que é a varanda, né? Então... Era uma gráfica pequena. Aí foi o tempo que construiu a gráfica, entendeu? Aí começou a fazer uma parte do livro ali embaixo, aí construiu a gráfica e a pessoa ia lá pagar, mas era uma coisa pequenininha, a gráfica cresceu muito depois, entendeu? Mas fazia então lá embaixo, mas em que parte do retiro, especificamente no casarão? Onde é que fazia os livros? Eu ficava ali próximo à cantina. Não fazia os livros, não fazia embaixo, não. Ali as pessoas organizavam algumas coisas do livro, entendeu? Uhum. Mas até isso, na época da construção da gráfica, muitas vezes as mulheres carregavam tijolo. Sim, sim. Fazia aquela fila indiana, né? Fila indiana. Eu vi algumas fotos, eu tenho algumas fotos desse período. As mulheres que estão passando tijolo de uma para outra, todo mundo colaborando na obra. Aí começou a construção da gráfica. Uhum. Aí foi determinado que as mulheres fossem para a gráfica para fazer os livros lá, entendeu? E como é que era a venda lá? Era local mesmo, né? Porque teve um período muito forte nos anos 70, isso eu acho super interessante, dos anos de 1970 a 1975, né? Quase todas as livrarias, inclusive a Saraiva, né? Agora me fugiu o nome, Casamatos, né? Tem vários locais e vários relatos de grandes livrarias que tinham o livro Universo em Desencanto. E a gente nota que depois de algum período começou a ser só no retiro mesmo, né? O acesso dos livros na livraria da Cultura Racional. Você chegou a ver esse processo de venda de livro lá dentro? Como é que continua? Belford Roxo encerrou de vez a atividade? Lá dentro, alguns livros iam para Belford Roxo até para distribuir. Ok. Vinha do retiro para Belford Roxo. E aí os que frequentavam o livro no retiro, muitos compravam o livro lá dentro mesmo, né? Uhum. Mas nesse período ainda tinha a venda na Rua da Carioca. Ela era a principal, né? Ou não? A Rua da Carioca era a principal. Uhum. Ela ficou, mesmo com todo o movimento do retiro, a Rua da Carioca ainda ficou um bom tempo lá. Saiu o Hamilton, aí foi o... Como é que é o nome dele? Era o... Saraiva não. Não lembro o nome dele agora, que depois que o Hamilton saiu, ele ficou lá um tempo lá. Teve esse que morou ali perto do retiro, perto da padaria, esqueci o nome dele também agora, o Calmon? Calmon? Não, foi Calmon não. Ele morava em frente à casa do Edson ali. Ele morou em frente à casa do Edson. Não lembro o nome dele agora. Depois sei que depois vem o nome dele, agora eu não lembro. Aí ele ficou um tempo lá também substituindo o Hamilton. E isso começou, deve ter começado mais ou menos nesse período de 75, né? A Rua da Carioca, né? A Rua da Carioca ficou até os anos 80, mais ou menos, ou mais alguma coisa. Bem mais, Porque eu lembro do livro. Talvez até o final dos anos 80. Nesse período trazia-se o livro do Retiro para Belford Roxo com bastante frequência. Dali saía para alguns lugares para entregar, entendeu? Uhum. Tinha pessoa que recebia o livro pelo correio, fazia um pedido de livro, mandava até alguns colaboradores, que no caso eram estudantes, pegavam os livros por conta própria, já com o endereço, e botavam no correio para entregar, entendeu? Uhum. E como é que era o processo porque eu sei que tinha a questão da divulgação e dos relatos de boca em boca em Belford Roxo. E eu sei que esses relatos começaram a migrar para o retiro, né, para esses encontros, né, onde o pessoal começava a conversar sobre suas experiências e relatos.
falando da sua experiência, né? Você Mas presenciou aí- esses movimentos no retiro já, dentro dali da Cantina Velha? Na Cantina Velha tinha o Jornal Racional, que era todo domingo. Não, mas antes Tinha da mais televisão. Antes da televisão, estou falando na construção do retiro, né, nesse período de construção. Eu sei que dentro do casarão mesmo, dentro da Cantina Velha, as pessoas se reuniam para contar os seus relatos de boca ali, antes mesmo da televisão. O São Manuel às vezes ficava lá embaixo para conversar, ficava conversando com as pessoas ali embaixo, ali onde era a cantina antiga, né? Uhum. Ele sentava ali, ele ficava falando de um, falando de outro, as pessoas faziam seus relatos para ele. Uhum. Teve algumas pessoas até que foi falar ele, na época, falou para ele que... Não sei se você ouviu falar na vovó Catarina, não? Não, da entidade conheço, mas do assunto não, pode falar. A vovó Catarina era uma grande divulgadora, né? Que ela veio da área espírita, né? Uhum. E uma vez, até o Ramos que ia levando ela para o retiro, aí ela foi falar para o seu Manuel que ela sonhou que tinha ido no mundo racional. Uhum. Aí ela falou, não foi sonho não, você foi lá no mundo racional. Você esteve lá. Ele falou para ela. Porque ele ficava ali embaixo, quando ela ia entrando no retiro, Uhum. ele chegava ali embaixo daquela cantina velha ali, o seu Manuel muitas das vezes ficava sentado ali para esperar o pessoal chegar, saudar todo mundo. Uhum. E essas experiências são experiências fundamentais, né, para quem está realmente ouvindo os relatos ali desses... Isso aí, a gente sabe que tudo isso aí tem um porquê, né? Uhum. Quem passou por aquela época pelo retiro, quem conviveu com ele, os que ficaram próximos a ele, que precisavam mais dele, e tem aqueles que conviviam no retiro, que como eu, no caso, eu não precisava chegar lá e ficar perguntando para ele o que eu precisava, o que eu ia fazer, o que eu não ia fazer, como é que estava a minha vida, porque eu sempre via que eu tenho que ser paciente, persistente e obediente. Uhum. E a persistência sempre esteve comigo. E a paciência, porque eu sempre procurava aprender. Entendeu? E a obediência de chegar lá e o que eu vou fazer? Eu vou para onde? O que eu não vou fazer? E tá tudo certo. Para mim tá tudo certo. Como ele falou, tá me segurando em vida, não tá me faltando nada, tá com saúde, tá com tudo. Só tocar o barco, tá tudo certo. Os momentos que você viveu lá dentro, na divulgação racional e nas suas experiências, o momento que mais marcou para você tiver, é óbvio que o acidente é mais do que uma prova de proteção, né? E você passou por vários, né? Como você mesmo falou. Teve mais outros acidentes. Uhum. Teve a parte que eu estava trabalhando, Uhum. e um carro bateu na lateral do meu carro. Até na época de véspera de carnaval, eu ia viajar, mas resolvi não ir. Aí um carro bateu na lateral do meu carro tombou, e quando tombou ele passou para a pista ao contrário e bateu no outro meio fio. Eu fiquei desacordado, eu não vi a batida. Uhum. Eu não vi nem bater. Então o carro estava com muito combustível, estava cheio, estava pretendendo viajar. Uhum. Aí me veio a orientação para eu não ir viajar, eu falei, então eu não vou ficar em casa. Estava procurando uma locadora para alocar um filme daquelas fitas de VHS, para alocar para ficar em casa vendo o filme. E quando eu voltei a mim, eu já estava fora do meu carro. Eu não vi bater, não ia acontecer nada. Meu carro tombou, porque era uma estrada de vento ali na época. Uhum. Era um carro pesado, mas o cara bateu, o carro tombou, porque ele bateu com muita força. Embora a preferencial fosse minha, mas ele veio na lado dele lá, que veio e bateu no meu carro tombou para o lado e eu não vi o acidente. Me desligaram na hora do acidente, eu não vi. Uhum. Eu não me acidentei nada dentro do carro. Aí, quando eu voltei a mim, a minha esposa já estava no local. Foi aqui mais ou menos a 1 quilômetro da onde eu moro, eu estava vindo para casa. Minha esposa já estava no local, já tinha ambulância, bombeiro, polícia, estava todo mundo lá, em volta do acidente. Uhum. E eu já estava fora do carro. Mas só que quando aconteceu o acidente, ninguém se prontificou a me tirar do carro, porque não tinha como. A porta do carona estava amassada quando ele bateu. Uhum. A porta do motorista estava virada para baixo, já estava tombada,
que bateu no meio-fio, amassou e trancou a porta. Então não tinham como me tirar de dentro do carro. Aí tinha na porta em frente, numa obra em frente, um terraço, tinha um camarada trabalhando, um escuro que devia ter mais ou menos assim, quase 1,90 m para 2 metros. Me disseram que eu não vi, ele gritou por que eu não me tirava do carro, mas ninguém teve a iniciativa. Ele desceu lá de cima, quebrou o para-brisa do carro e me puxou pelo para-brisa. Quando ele me puxou pelo para-brisa, minha cabeça cortou um pedacinho no para-brisa quebrado. O único acidente que eu tive foi esse, que na hora que ele me puxou, cortou um pedaço. Aí o bombeiro estava me fazendo o curativo, minha esposa chegou. A minha esposa chegou, vamos levar ele para o hospital, aí uma ambulância do bombeiro. Ele falou assim, não. Vamos não, porque nós temos um plano de saúde, não vamos levar ele não. Vou levar ele para um hospital particular. Ah, mas a senhora assina embaixo? Ela falou, assino. Aí olhou para mim e falou, não assina? Ele falou, pode assinar. Aí eu falei para ela, pode assinar. Aí foi quando eu voltei, amiga, eu olhei, eu falei para ela, não, vou para o hospital não, estou bem. Tá bom, não vai não, então tá bom, a senhora se responsabiliza, assina aqui um documento que estava fazendo lá na hora. Aí eu olhei para o outro lado da rua e olhei esse escuro alto. Aí eu falei para ela assim, espera um pouquinho que eu tenho que ir lá agradecer ele, que foi ele que me tirou do carro. E eu não vi ele me tirar do carro. Entendeu? Você chegou nas suas experiências, você chegou a achar que essa pessoa que foi te tirar do carro, reagir, é uma pessoa comum? Você acha que teve alguma interação com alguma força superior? Porque você vinha nessa busca de extraterreno. Eu acho que na tua jornada e na tua história aí, você buscando por uma solução de um outro mundo, em que momento que você passa a entender, né, que essas coisas que acontecem ao nosso redor podem ser, né, coisas de outro mundo? Na minha opinião, ele foi usado como uma ferramenta para uma força superior para me tirar de dentro do carro. E na hora que ele estava do outro lado da rua, que é normal, foi o quê? Uma força superior me mostrou quem foi que me tirou do carro para que eu ir lá agradecer a ele. Porque eu não vi ele me tirar do carro, não sabia que era ele. Eu fui lá agradecer a ele para ele ter me tirado do carro. Ele estava em pé esperando, ele não voltou para onde ele estava. Ele estava em pé esperando eu me restabelecer. Do outro lado da rua, quando tinha muitas pessoas, tinha para mais de 50, 60 pessoas em volta do acidente olhando. O pessoal gosta muito de ver acidente e ficar parado olhando, né? Exato. É o normal das pessoas. Normal, Então, eu olhei para o outro lado da rua, ele estava lá em pé, no meio entre algumas pessoas, e eu fui falar com ele. Ele falou, você está bem? Eu falei, estou bem. Então tá bom, tá tudo certo. Aí eu falei, muito obrigado por ter me tirado do carro. Ele falou, não tem porquê, tá tudo bem. Aí eu voltei para casa. Ninguém te falou que era ele, né? Você mesmo sentiu isso, mas ninguém te falou. Ninguém de pessoas ali, ninguém me falou que foi ele que me tirou dali. Mas eu guardei minha esposa para esperar, que eu tinha que agradecer ele, que foi ele que me tirou do carro. Entendeu? Em que momento você sente, na tua jornada, em que momento você sentiu que aquela busca inicial sobre outros mundos, né, se torna mais concreto na sua vida, mais real, mais evidente? Você teve alguma experiência que você sentiu que aquela busca desde novo chegou a um ponto de você ter a tranquilidade de dizer, não é isso, de fato era o que eu estava procurando? Ou foi só assunto, foi só o texto? Não, isso aí da própria leitura, né? Pela convivência no dia a dia, pelas coisas que vêm acontecendo, você passa a acreditar que você, ao estudar cultura racional, você passa a ter com quem contar e onde se agarrar. Verdade. E você passa a ter comprovações que estão te guardando para uma coisa melhor na tua vida, que é sair daqui. Porque a outra parte também que eu passei do outro acidente foram coisas que me deu comprovações de que eu já conhecia. Quer ter onde se agarrar e com quem contar. O último acidente que eu tive foi lá, eu estava levando essa minha esposa para um hospital. Ela tinha passado alguns problemas. E essa pessoa que eu conheci,
Até conversando com o filho mais novo dela aqui no quintal na época, ele já não morava aqui, ele morava em Brasília, ele estava aqui me visitando. Aí eles estavam fazendo um churrasquinho aqui, tomando uma cerveja. Aí eu falei para ele: eu tô com a tua mãe, eu conheci ela. Sabe como é que eu falei para ele? Sabe como é que eu conheci ela? Ela é 7 anos mais velha do que eu. Eu tenho que cuidar dela, porque em outras vidas ela cuidou de mim. Eu falei para ele. Eu tenho que cuidar dela. E ela, quando tinha 50 anos, ela foi fazer uns exames e constatou um tumor no ovário. O tumor era do tamanho de uma bola de gude. 30 dias depois estava do tamanho de uma laranja. Aí ela foi fazer os exames, a doutora falou para ela: preciso lhe operar no máximo em 10 dias. Porque do jeito que você está crescendo, só vai aumentar a quantidade de vezes que vai crescer. Em pouco tempo. Aí marcamos um hospital para ela, ela foi no hospital Mário Leone, em Caxias, o Duque de Caxias, aqui no Rio. O médico examinou ela, aí a doutora, que era a doutora dela, foi lá junto, no dia que ela foi lá fazer os exames, conversando com o médico lá, marcaram a cirurgia dela para 5 dias depois. Ela já tinha feito o pré-operatório que a doutora tinha pedido, né? Marcaram a cirurgia dela, e nessa cirurgia dela, ela teve que fazer um corte mais do que o maior, porque a coisa estava enraizada. Mas aí me veio a orientação: isso aí já faz parte de você estar cuidando dela, porque ela tem que esperar o tempo dela e ela não pode ir antes do tempo dela. E você foi colocado na vida dela para cuidar dela até ela ter um período de ter uma nova chance para retornar. Entendeu? A nova chance. Retornar para onde? Para voltar na classe de animal racional, para ser recuperada, para voltar ao mundo racional. Porque nós temos o conhecimento, sabemos que na mudança de fase da natureza veio a fase de extermínio da fase do animal racional. E a fase do animal racional terminou em 1935. E nessa mudança de fase, quem procura conhecimento para se recuperar, que é a cultura racional, se recupera. A partir do momento que faça por onde quer aprender o que é cultura racional. Verdade. E quem escuta e não quer saber, vai para a classe inferior, porque a natureza não negocia os seus direitos. E o direito da transformação é um direito natural da natureza. Natural, verdade. Então, ela não negocia esse direito dela. Então, como acabou as outras fases, que foram anteriores a essa, dos primitivos selvagens, da Idade da Pedra, dos dinossauros, dos indígenas, essas fases que acabaram, todos dessas fases foram exterminados. Por maiores que fossem, mais fortes que fossem. Porque a fase acabou, foi exterminado pela própria evolução da natureza. E como acabou a fase do animal racional, também vai ser exterminado. Nunca se morreu tanta gente como está morrendo e acham que o mundo está tudo bem. Verdade. E que quem tem o conhecimento da recuperação é recuperado. Embora nós não sejamos os legítimos racionais, o aparelho racional legítimo, mas estamos tendo a oportunidade de uma recuperação, que é o conhecimento, o aprendizado, né? Sim. Os legítimos racionais nascerão dos racionais imunizados. Então, nós somos recuperados. Mas aí você pensa assim: pô, mas eu nasci depois de 1935. Sim, você já nasceu na fase de aparelho racional, mas você não é um aparelho racional porque você não nasceu de um racional imunizado. É verdade. Você nasceu de uma pessoa que estava na classe de extermínio, que não conhecia a cultura racional. Pelo fluido elétrico e magnético. Embora você tenha nascido até de um estudante, mas se ele não está imunizado para ter a energia racional tomando conta dele, organizando a vida dele, e você vai nascer para recuperação. Você não vai ser um legítimo racional. A gente aprende isso no dia a dia do conhecimento, né? A sua sensibilidade de mensagens, por exemplo, da forma de você visualizar a sua esposa, ou da forma de você lidar com algumas situações que são, por exemplo, você encontrar a pessoa que
que te tirou do carro, né? Você sente que isso é um processo natural do desenvolvimento do seu raciocínio, ou você vê isso como uma orientação dessas forças que nos cercam, né, que nos protegem, orientando e indicando o caminho? Como é que você enxerga? Porque para quem está ouvindo, ela tem várias formas de interpretar, né? Para quem não conhece a cultura racional, uma delas é a mediunidade, né? E nessa mediunidade é um processo que inspira a pessoa, né, a receber essas orientações dessas forças que eles enxergam como espíritos, né, como entidades, como seres superiores. Mas no seu caso, como estudante de cultura racional, você sente que você estava mais leve, mais desenvolvido através do seu raciocínio? Você vê isso como uma força ao seu redor, na sua proteção, para te dar essas orientações diretas, né, tão específicas? Nós sabemos que o mundo invisível está aí, né? O mundo invisível existe. Só não acredita quem não quer. Uhum. Porque dependemos de toda a parte invisível para se manter vivo. As fluidas, as energias estão todas aí presentes. Uhum. Né? E tem as forças que estão do astral superior, tem as forças do astral inferior, tem as forças do baixo astral térreo, e tem as forças que estão aqui só para exterminar. São as ferramentas de extermínio, né? Uhum. Porque é a força magnética pura na sua essência. Estão aí fazendo, mas não são ruins. Eles estão fazendo o trabalho que eles foram programados para fazer, que é fazer o ser humano, lapidar o ser humano para ele aprender. Se não aprender pelo amor, vai aprender pela dor. Isso é uma coisa que a gente vai olhar no dia a dia. Isso aí já vem há milênios e milênios falando sobre isso. Quem não for pelo amor, vai pela dor. Uhum. Né? Verdade. Ensinamentos antigos já falavam, embora muitos ensinamentos foram mal interpretados pela mal tradução e tudo mais, e tem a parte comercial que influenciou na mudança de muita coisa, mas essa parte existe. Então, se você ainda não está com o raciocínio totalmente desenvolvido, para ter a orientação direta do raciocínio, mas ele está sendo desenvolvido no dia a dia. Você fazendo por onde, quer estudar conhecimento, fazer a colaboração através da divulgação, quer fazer o bem, não importa quem, porque se você teve um benefício, você tem que levar aquela forma que te deu o benefício e levar para alguém. Se você foi beneficiado pelo conhecimento, pela energia que o conhecimento transborda para você, você é obrigado a levar isso para alguém. Até por questão de fazer o bem, não importa quem. Se ao você não fazer isso, você está se tornando uma pessoa egoísta. É verdade. E irracional não tem egoísmo. Embora quando a gente pega no conhecimento, quando a gente começa a ler o livro, a gente começa a ler por interesse. Quando você começa a ler o livro, você começa a ler por interesse para adquirir benefícios. Seja ele qual for. Seja a parte de saúde, a parte espiritual, que é a parte energética, e a parte material. Esse livro aqui te dá o equilíbrio moral, físico e financeiro. Então, o equilíbrio moral, físico e financeiro. Aí você vai a parte interesseira da matéria. Uhum. Você quer um equilíbrio na vida. É verdade. Né? O único... Enquanto você não está com o raciocínio desenvolvido, quando você não tem um amadurecimento no conhecimento para saber separar as coisas. Então, o único que veio aqui, que trouxe esse ensinamento para a gente, e que não veio interesse nenhum, só veio aqui no benefício nosso, foi o São Manuel Racional Superior da Terra. Verdade. Ele não veio aqui se beneficiar de nada. Ele só veio aqui para nos socorrer. Não foi para ter nenhum benefício para ele. E nós fomos atrás do conhecimento para adquirir benefício. E ao pegar no conhecimento, você aprende que você tem que fazer o bem, não importa quem. Aí você começa a desenvolver o raciocínio e você já perde aquele interesse dos bens materiais, de todo o equilíbrio, porque você começa a agir de uma forma racional. Pelo amadurecimento do conhecimento, como o teu trabalho que você faz aí, você faz pelo amor. Que é qual é o amor? É o amor racional, não o amor material. Ao você fazer conhecimento, levar o conhecimento ao próximo pelo amor racional, você já está numa evolução que você não tem um interesse material nisso. Verdade.
Na questão de divulgação racional, a gente nota um crescimento importante. Eu estou marcando alguns períodos, né, que eu acho que são fundamentais para entender, principalmente o período de 1935, né, que é uma transição entre o fim de alguns processos, né, é o início de uma jornada de verdades, né. Ela começa bem lenta, né, explicando para você sobre o verdadeiro cristianismo, né, porque o Obras Primas é basicamente isso, e o fim do espiritismo. Então são dois fechamentos de assuntos, né, onde ele começa uma jornada lenta, e em 1939 ele começa já nessa caminhada, né, com os livros Obras Primas, já caminhando para um processo também de encerramento, né, que a fase do espiritismo termina nesse período de 35, mas ele continua seguindo com a escritura, com a escrituração até 39, né, onde a gente tem registro, e lá para 45 ele começa a fazer essas mensagens racionais mais diretas, que são os primeiros amarelos, né, as mensagens soltas dos amarelos. E de 1945 a 1969, né, para onde está o primeiro volume da obra, né, atravessando essa jornada aí de pelo menos, digamos assim, 20, ou no mínimo 20, 25 anos, né, de evolução, para grupos pequenos, de 200, 150. Você chegou numa caravana que devia ter o quê? Umas 100 pessoas lá em Belford Roxo, né? Quando você veio pela primeira vez, ou não? Ou menos que isso? Eu acho que já tinha mais, já lotavam 2 ônibus. Já, mais ou menos uns 100, 150 pessoas, digamos assim, né? E você vê um crescimento... Pelo menos pessoas. Como? Eu não vi. Pelo menos 100 pessoas, para baixo não, para mais. Pelo menos 100 pessoas. E a gente vê um crescimento, 74, você falou 75, né? E você vê um crescimento em 85, 10 anos depois, de pelo menos, dentro do retiro, de 12 a 15 mil pessoas em grandes eventos, né? Que no caso é o jubileu. Então a gente fala de um local específico, né? De uma situação específica, que é um evento pequeno, né? Para as pessoas que foram no evento. E muita gente pelo Brasil que não foi ao evento, que não sabe ou que não tem contato, gente estudando dentro de casa. Então o Brasil, ele começa a ficar... Pode falar. Sempre teve no conhecimento muita gente que estão lendo dentro de casa, não participa de nada. Sim, né? É verdade. Não faz uma conversa, não faz uma divulgação, mas a gente entende que esses que estão assim é porque tem que estar desse jeito. Verdade. Porque não é necessário eles partirem para uma colaboração, para uma divulgação, porque ainda não está na hora deles. Só tá fazendo esse trabalho quem tem que fazer o trabalho. Exato. Tanto é que muitas vezes você já tem um amadurecimento do conhecimento, mas tem uma época que você não vai, um fim de semana você não vai, outro mês você não vai. Por quê? Porque não é para você ir naquela época. Verdade. Você tá no tratamento de tudo em acordo com a natureza. Porque a natureza é racional, então ela coordena toda a tua vida. Entendeu? Agora, voltando ao prazo lá, ao último acidente que eu tive com o carro, como eu estava te falando lá, depois dela ter feito, depois daquela cirurgia que ela fez mais 5 cirurgias, porque teve problema de aderência na cirurgia, né? Teve aderência, só de aderência ela teve que fazer 3 cirurgias só para tirar a aderência. Aí eu estava levando ela para fazer uma aplicação de corticoide na cirurgia que ela tinha feito. Eu já tinha feito a última cirurgia, já era a 5ª cirurgia que ela tinha feito. Aí eu estava levando ela na Clínica da Dor, lá no Dantal, lá na Barra da... Ela estava levando ela para fazer uma infiltração de corticoide no médico lá da Clínica da Dor. Então, mas eu estava indo também passar num cliente meu que era no Gardênia, no bairro Gardênia, depois pegar uma peça, era a empresa Guaraviton, tinha que pegar uma peça lá para trazer aqui para minha empresa para consertar a peça deles, estava com defeito na máquina deles. Eu peguei essa peça, pesava mais ou menos uns 200 quilos essa peça. Parei com o carro ela dentro do carro, parei com o carro dentro da fábrica, a empilhadeira botou a peça, eu amarrei a peça todinha. E agora vamos lá na Clínica da Dor, no Dantal, para fazer a tua aplicação, depois a gente volta para casa para levar a peça.
Eu saindo da Gardênia para pegar a linha Ayrton Senna em direção à Barra da Tijuca. O caminhão estava na minha frente, ele jogou para a direita para eu passar. Estava mais ou menos 60 km por hora, mais ou menos, pegando o contorno para pegar a reta. Quando eu estava passando por ele, ele bateu na minha traseira. Uhum. Tinha um retorno mais na frente, e de repente ele lembrou que tinha que entrar pro retorno. Ele bateu lá na pontinha da minha carroceria, lá atrás, bem em cima da lanterna. Conforme ele bateu, o meu carro rodou. O carro rodou e eu fiquei de frente pro caminhão que bateu em mim. O rabiou, né? Uhum. O rabiou foi rodando, fiquei de frente para ele, bateu no meio-fio e capotou 3 vezes o carro. Caramba. Quando bateu no meio-fio que o carro ia capotar, eu larguei o volante e segurei ela no banco, porque ela não podia botar o cinto por causa das dores que ela sentia na barriga, por causa da cirurgia. Uhum. Então ela estava com o travesseiro, segurando o travesseiro pela barriga. Uhum. Eu larguei o volante e segurei ela no banco. Uhum. O carro capotou 3 vezes. Quando o carro parou na posição normal com a roda para baixo, ela estava em cima do banco, ela não saiu do banco. Sem cinto. Sem cinto. Ela não saiu do banco, continuou sentada no banco. Caramba. Aí eu soltei ela, ela olhou para mim, eu falei, como é que você tá? Ela falou, não sei nem se minha cabeça tá no lugar. Aí ela machucou o dedinho, que ela foi tentar se segurar, mas bateu com a mão na porta do carro. Uhum. Eu falei, tá tudo bem, tá tudo bem. Eu saí do carro, falei, fica sentado. Eu saí do carro, abri a porta. Aí veio o cara do caminhão, o motorista do caminhão, apavorado, como é que tava. Eu falei, não, tá tudo bem. Aí ele ligou para o bombeiro, que é ali perto mesmo da Ayrton Senna, voltou. Aí o bombeiro chegou, olhou a gente, examinou ela, fez algumas perguntas, ele botou na ambulância. Aí eu fiquei olhando e fazendo tudo aquilo, eu fiquei observando. Como é que eu segurei ela no banco, o carro capotou 3 vezes, ela não saiu do banco, porque eu não teria força para segurar ela. Não tem como, não tem. Fisicamente falando, não tem como. Porque eu tava de cinto, mas ela tava sem o cinto. E o que já é um agravante, porque trava você também, né? Você não tem mobilidade pra se mexer tanto com o cinto no peito, né? Eu botei por cima dela e segurei ela. Exato. Na intenção dela se matar ao mínimo. Mas quando o carro parou, que depois que eu abri a porta, que chegou o bombeiro, eu fiquei olhando e falei, como é que eu consegui segurar ela, o carro capotar 3 vezes e ela não sair do banco? Exato, não tem como. Fisicamente falando, não tem como. Aí quando eu parei, que eu fiquei olhando, eu falei assim, agora sim, agora tá tudo certo. Aí aquela curiosidade acabou. O raciocínio falou assim, agora tá tudo certo. Entendi. Quem segurou no banco não fui eu. Claro que não. Não tem como. Foi? Entendeu? Quem segurou ela no banco não fui eu. Aí o bombeiro foi levar ela pra lá, eu falei, mas aí eu queria ir com vocês, mas como é que eu vou deixar o carro aqui com uma peça que custa mais cara que o carro? Que era uma peça do molde da fábrica dele de garrafa. Uhum. Aí o sargento falou assim, vou deixar ele tomando conta do carro até a polícia chegar. Já acionei a polícia. Uhum. O bombeiro falou para ele, tá bom. Aí ele deixou um bombeiro tomando conta do carro. Eu liguei para a seguradora para vir rebocar o carro. E fui lá para o hospital, para o Lourenço Jorge, lá na Barra da Tijuca. Uhum. Aí nós estávamos lá. Aí já tinha mais de 1 hora que a gente estava lá. Fala assim, atendida, vai para a enfermaria, faz isso, faz aquilo, faz esse exame, faz raio-x da cabeça. Uhum. Às vezes bateu com a cabeça em algum lugar, não estava percebendo. E aí, quando falou que aconteceu com o carro, a primeira coisa que pensaram foi ela ter batido com a cabeça em algum lugar. Aí olharam o dedinho dela, que não tinha nada demais, só passaram uma faixazinha na mão. Fizeram o raio-x, não tem nada, tá tudo certo, não se machucou em nada. Eu falei, então tá bom. Aí liguei pro médico dela, falei, olha, aconteceu um acidente, não vai dar pra gente ir aí. Aí ele falou, não tem problema não, se vocês puderem amanhã, vai lá no fundão, que eu estou lá e lá a gente aplica o corticoide nela. Uhum. Ele era professor lá do fundão, da Universidade Federal, né, da ilha. Aí eu fui pegar um táxi, mas aí quando eu ia pegar um táxi, chegou a PM. Procurando aqui, sou Eusébio e Dona Dorothy. Eu falei, sou eu. Ele chegou assim na sala grande, perguntando, eu falei, tô aqui, ela estava na máquina deitada, já ia ser liberada para levantar para a gente ir embora. Aqui, como é que vocês estão? Tá tudo bem e tal. Eu falei, mas e o meu carro? Aí ele falou,
Aí ele falou para mim assim: chegou o seguro lá, o reboque, eu mandei ele botar o teu carro em cima do reboque e só sair de lá quando eu chegasse. Quando eu chegar lá, que ele vai ter autorização para sair. Ele tá com ordem para esperar eu chegar lá. Eu falei, tá bom. Tudo sendo resolvido da forma prática e fácil para mim, né? Sem ter dor de cabeça. Exatamente. Aí entramos na viatura, ele saiu ligando a sirene, saiu rápido para chegar lá. Chegou lá, olhei. E nesse intervalo eu falei para ela me esperar no hospital, que eu ia ver o que eu ia fazer com o carro para vir buscar ela. Aí o reboque chegou, eu falei, olha, nós temos que ir lá na fábrica para tirar essa peça de cima do carro. Já tinha feito um contato com o gerente da fábrica. Ele falou, Zé, eu não estou lá não, mas vai ter uma ordem lá para autorizar você a entrar para tirar a peça do carro. Eu falei, tá bom. Aí tirou a peça do carro, o reboque foi embora. Aí eu fiquei sozinho. Como é que eu vou buscar ela? Aí consegui pegar um táxi, fui lá pro o Lourenço Jorge. Peguei ela e viemos de um táxi para casa. E depois disso ela viveu até os 72 anos. Poxa, que incrível. Quando foi 3 meses antes dela partir, me veio a orientação que estava na hora dela ir embora. 3 meses antes, veio aquela orientação e falou assim, agora está na hora de se separarem. A característica específica dos Racionais que avançam, né? Que avançam no processo de... Para quem está ouvindo aí, é uma marcação de tempo para o preparo dos Racionais, né? Para lidar com as coisas da matéria, para resolver alguns assuntos, inclusive até as questões mesmo pessoais, né? De despedida, né? Então, o Racional, o Eusébio pode ajudar aí na informação, o Racional ele é orientado nesse período de tempo para preparar mesmo as questões pessoais, né? 3 meses depois tinha chegado a Covid, que no Rio. Aí ela se internou com a Covid. Aí fez o processo lá de enfermaria, antes de ir para a UTI. Ela me pediu desculpa por não ter pego no livro para ler. Entendeu? Mas aí já veio a orientação que estava negociado, estava tudo certo. Ela ia ter uma nova oportunidade para voltar tá sendo uma família que pudesse pegar o conhecimento. Porque todo o período que nós ficamos juntos por 30 anos, nós fomos casados por 30 anos. Todo esse período ela foi várias vezes comigo no retiro e por várias vezes que ela fazia parte de uma instituição religiosa, que é a Igreja Batista. Por várias vezes eu ia para a propaganda, deixava ela na igreja, voltava da propaganda, chegava lá, o pastor pediu, que lá tinha uma igreja de quase 1.000 membros, né? Igreja grande aqui no Vilar do Sul. Pediam para eu entrar com a roupa da cultura racional. Eu entrava, sentava e numa hora que ele parava lá a palestra dele, ele falava assim, vamos agradecer a presença do esposo da Dorothy aqui que veio me visitar. Pedimos a ele para levantar. Quando eu levantava, todo mundo levantava e batia a palma para mim. Legal, né? Um respeito mútuo entre as religiões, né? É isso e também a divulgação do que é, né? Divulgação, a Elisa está fazendo uma divulgação da cultura nacional. E ela fazia questão que eu entrasse com a roupa da cultura na igreja. Tudo foi um trabalho de divulgação que ela também ajudou a fazer, né? Então, tudo tem o seu merecimento, né? Se faz por onde merecer, tem. Não faz, não tem. Não é privilégio, é merecimento, não tem jeito. Como é que você vê essa questão Você passou muito tempo vamos dizer assim, para o pessoal entender que o plantonista, na verdade, para quem está ouvindo e não sabe o que é uma espécie de segurança, né? Que ajuda a proteger, porque a região realmente é uma região isolada, afastada, né, do centro de Nova Iguaçu. Nesse período de plantonista, você presenciou alguma coisa muito forte lá dentro? Alguma situação que você viu que foi algo, que foi uma prova para você? Se está lembrado de alguma coisa? Porque o caso, por exemplo, do nosso irmão Dentinho fez um comentário sobre aquele incidente, né, que teve lá no Retiro, com uma pessoa tentando assaltar a casa, né, e até agredir o nosso mestre lá, e a coisa caminhou por uma outra direção, na verdade, né? O relato dele é bem claro e fica uma prova assim, evidente de que
a proteção do mundo racional, ela vai além desses detalhes que às vezes ficam dúbios, né? Para quem está ouvindo, às vezes acha, mas é uma coisa, é outra. A gente tem muita prova evidente, assim, contundente, de que a cultura racional verdadeiramente está presente, é que ela realmente que protege, né? No caso que o Eusébio comentou do livro no painel, né? E a clareza e a certeza dele. Embora uma coisa que eu sempre observei, embora a gente fala que fosse na época, né? Nós íamos para fazer esse plantão e ele falava todo mundo de plantão, todo mundo de branco. Se você vai fazer segurança para alguma coisa, você não vai ficar todo de branco à noite. Verdade. E aí nós observávamos, eu principalmente, eu não vou dizer nós, dizendo eu de mim, né? Eu observava que eu não estava ali guardando nada. Aquilo era só simbólico. Porque você não tem como você guardar uma força superior. Exatamente. Então aquele para mim era simbólico. Eu ficava olhando, eu falei, parecia verdade. Como é que nós estamos aqui guardando uma força superior? Se ela é superior, se ela nos protege, como é que nós vamos guardar ela? Verdade. Então nós já chegamos à conclusão que tudo era simbólico, entendeu? Era só simbolismo, mais nada. E estamos lá divulgando conhecimentos, até hoje lá colaborando. Passou-se a algumas fases críticas na vida, como passa em todo mundo, mas sempre prestando atenção, porque quem tem com quem contar, tá tudo certo. Você visualiza a construção do retiro racional? É óbvio que, falando de volume, a gente falou de volume, né? De 300 a 15, 18 mil, né? Pessoas em volume máximo, né? Você acha que aquela construção do retiro, ela tinha o seu propósito para aquele período? Ou você, por exemplo, vê, como dizem alguns fascículos de momentos, o 8º, por exemplo, da réplica, né? Ou outros bem específicos que ele fala das comemorações, dos eventos onde o Racional Superior da Terra está presente nesses eventos. Então você enxerga uma questão temporal, que é aquele momento dos anos 80, né, de 80 a 85, que é o movimento maior do Retiro, né, e o ápice do movimento do Retiro, no Jubileu de Ouro. Ou você acha que essa cidade ela tem uma nova etapa, um novo recomeço com a comemoração, por exemplo, da Casa dos Três Poderes, com a vinda de autoridade do mundo inteiro para ver o Racional Superior da Terra, como descreve alguns fascículos bem claros, né? Porque alguns assuntos são atemporais. A gente sabe que não tem uma lógica de tempo, por exemplo, o caso do Prêmio Nobel da Paz, né? Ou o mundo inteiro vindo ver, né? Onde está o Racional Superior, onde está a Casa dos Três Poderes, e nos maiores avistamentos, como ele mesmo fala, das datas, né? Que vão surgir. Ele poderia inclusive citar, né, que ele não faz o agendamento dessas datas para não causar um tumulto muito grande. Eu fiz até um comentário semana passada sobre isso, falando que se de fato o mundo começando a ter esses avistamentos no espaço, né, esses corpos de discos voadores, falando na linguagem do povo, né, começar a sinalizar que a cultura racional é de fato o que eles estão procurando, e eles entenderem que a cultura racional, né, tem o marco simbólico, que é os três poderes, que é o assunto principal do 8º, na verdade, e ele desse uma data de fato, e as pessoas, ao conhecer a cultura racional, soubessem que existe uma data para esse movimento, para esses avistamentos, né, para essa propaganda impactante, então o retiro se tornaria, na verdade, impossível de visitar, porque o volume não cabe, né? Então, como é que você visualiza essa questão? Se é uma questão temporal, que é só dos anos 80, ou você vê que no futuro ela vai ter uma utilidade, como mostra alguns fascículos? Como o Samuel falava, e já escrito no livro, né? Ali foi construída a Nova Jerusalém, né? Que teve a primeira, construída lá, mas já foi para aquela época. E a Nova Jerusalém estava ali sendo construída, e ele falou que vocês que estão aqui já estiveram comigo aqui antes, fazendo outra obra. Então, ali, quem estava ali construindo é porque tinha que estar ali construindo. Porque foi determinado em outras épocas que nós teríamos que voltar e concluir aquela obra ali.
E essa parte desse movimento de aumentar o número de gente, pessoas reconhecerem e fazer aquela aglomeração, eu acho que ainda não está na época, minha opinião. Sim. Eu acho que ainda não está na época, que a população não está preparada para isso. Verdade. Então você acha que é para um outro momento, né? Vai chegar um momento diferente. Que vai chegar esse momento quando as Forças Armadas vão tomar conta daquilo ali. Vai chegar essa época de reconhecimento, as Forças Armadas vão tomar conta daquilo ali, porque a invasão não vai dar conta, entendeu? Uhum. Se aparecesse uma estou falando no sentido de nuvem, né? Aquela quantidade de objetos voadores não identificados, são nossos irmãos de origem, se identificando como disco voador, e mostrar lá em cima que a solução é o universo dos encantos. Como é que vai ficar a população? Como é que vai ficar o mundo? Como é que vai ficar o retiro racional? Exatamente. Porque as pessoas no mundo têm seus valores que eles acreditam há milhares de anos, e tem a crença naquilo dali, que aquilo dali está a solução. Então, para essas pessoas tomarem conhecimento, de repente, que aquilo ali não está servindo para mais nada e que a solução está em outro jeito, exatamente. Muita gente vai se suicidar aí, vai morrer muita gente que não é para morrer agora. É um impacto muito grande já, né? Inicialmente você passou uma vida inteira. É por isso que os capítulos são tão óbvios, na verdade, né? E quando a gente fala do fim do espiritismo e do fim do cristianismo no Obras-Primas, né? E ele fala no início da obra, e inclusive na réplica e na tréplica, a maior decepção da humanidade, porque eles estão esperando por algo e passaram milênios esperando por algo. Então aquela estrutura que a pessoa construiu de confiança, de crença, de fé, né? Quando você tira aquilo da pessoa, muita gente não resiste, né? Não aguenta o impacto, né? É um impacto muito grande. Eu estava conversando com uma pessoa que é da área evangélica, né? Aí ele falou, não, que isso vai voltar. Aí eu olhei para ela e falei, essa pessoa, como é que você acha que ele vai voltar? Você acha que ele vai voltar fazendo um espetáculo? Olha, eu voltei, olha, só ele, ó. Eu tô aqui, tu acha que ele vai fazer isso? Ou como é que tu acha que ele vai voltar e vai ter condições de se apresentar para a população? Não, ele vai vir pelos céus, fazendo aí o arrebatamento. Eu falo, você acha que Deus é espetacular? Você acha que Deus vai fazer esse espetáculo todinho? Com toda a sabedoria dele, com toda a humildade dele? Você acha que ele vai vir fazer espetáculo? Vocês estão esperando ele voltar, ele já até passou por aqui, já deixou o conhecimento e foi embora. E vocês estão esperando um espetáculo. Por quê? Vocês estão tão ligados à ilusão da vida material, das coisas, que acham que ele tem que vir fazer um espetáculo. Ele não pode vir de uma forma simples e trazer o ensinamento. Porque nós estamos no mundo sendo comandado pelas forças superiores, só que essas forças superiores não são materiais, são forças de energia. E nós, materiais, não temos condições de ver essas forças de energia. Não temos condições de se comunicar com ele, porque nós dependemos de falar e de que alguém fale para nós. Nós não teremos condições de entender para dialogar com eles, porque eles não são bichos, eles não são matéria. Matéria que conversa um com o outro e fala pela voz, não pela orientação do desenvolvimento do raciocínio. Então nós temos que aprender a desenvolver o raciocínio para poder entender eles, para dialogar com eles, para ser orientado por eles. Enquanto isso não acontece, veio um representante se materializar como bicho, se passar por bicho sem ser bicho, para nos ensinar o que nós temos que fazer para entender eles. Ele veio aqui para nos ensinar o que nós temos que fazer para entender eles, porque se não for assim, nós não teremos nunca condições de entender, entrar em contato com o nosso mundo de origem, entender o que são esses discos voadores, essas luzes que aparecem, o mundo invisível que a gente desconhece, que é no nosso dia a dia, porque nós vivemos nesse mundo, dependemos do calor do sol, dependemos da água, dependemos da chuva, dependemos dos animais, dos vegetais, das influências dos astros, dependemos de tudo isso. E não sabemos o porquê de tudo isso. Estamos nesse mundo e não sabemos o porquê desse mundo que você está, que nós estamos. Não sabe o porquê de nada que tem aqui. Só
tem vida. Se perguntar por que você tem vida, você também não sabe por que da vida. Você não sabe por que você foi formado e nem sabe por que você vai perder a sua vida e nem onde vai depois. Quer dizer, é um total desconhecimento e acha que a vida é essa mesma. Se fosse essa mesma, você teria conhecimento de tudo dela. É verdade, entendeu? É verdade. É isso aí. Você vê, então, na tua conclusão, na sua jornada, obviamente que a existência desse povo que você vinha buscando antes de conhecer a cultura racional, ela se completa com a jornada do livro Universo em Desencanto. E você vê, de fato, como uma prova evidente, né, de que ela realmente é o que ela propõe, não é isso? Não é fé nem crença. Não é fé e nem crença. É consciência. É consciência. Você está acima da fé e da crença e da esperança. Uhum. Porque você tem a consciência. E a consciência é a melhor forma de você entender e aprender as coisas. Porque a consciência está acima de tudo isso. Meu irmão José, palavras finais que você tem aí à tua disposição. E contar pra gente também como é que faz para entrar em contato com você, quem quiser entrar em contato. Você faz parte de algum... Parece que você faz parte da rádio lá do Rio de Janeiro, né? Do pessoal da divulgação de Nova Iguaçu, não é isso? Eu faço parte da programação, programa A Voz Racional, que fica na Rádio Tropical em Nova Iguaçu, de 18 às 19 horas, de segunda a sexta-feira. Muito bom. Tem programa hoje, né? Hoje tem programa lá, né? Tem todo 18 às 19 horas, de segunda a sexta-feira. Hoje eu estarei lá de novo. No momento, eu estou indo de segunda a sexta, pela ausência de alguns componentes da época, e por problema de idade ou alguns problemas particulares, não está conseguindo ir. Eu estou ajudando a suprir a falta dessas pessoas. Tá certo. Mas é o que eu tenho que dizer. Eu tenho que dizer para as pessoas que estão ouvindo esse relato, que vieram a ouvir, que saber não ocupa espaço. A melhor forma é o aprendizado. E para você aprender, você tem que procurar. Tem que saber se é. Não ouvir fulano falar, falou isso, falou aquilo. Tem que ir lá e ver se é. Pegar o livro e fazer uma pesquisa e ver o que você acha do que está escrito ali. Porque é muito bem explicado. Só não entende quem não tem um bom entendimento para entender o que é cultura racional. É verdade. Mais algumas palavras finais? Já deixou o teu recado aí? Posso encerrar? Pode encerrar. Agradeço aí a tua atenção pelo trabalho que você está fazendo, me parabenizo por esse trabalho e vamos contar com toda a força positiva que todo esse trabalho que você está fazendo aí tenha bons reflexos lá na frente. Já está tendo, né? Já está avançando até racionalmente falando, né? A gente lentamente já conseguiu aí hoje quase 700 mil visualizações, né? Tem gente ouvindo aí, inclusive fora do Brasil. A gente tem relatos muito pessoais, às vezes o pessoal vem no particular, aqui no WhatsApp, mandando recado para mim, falando do resultado, de que gosta de ouvir o relato de vocês, né, os mais antigos, de que tem ajudado muita gente. Isso é o que é mais importante, né, o benefício que esses relatos têm trazido às pessoas, aos estudantes mais novos, né, que não sabem. Tem muita gente que precisa realmente conhecer exatamente o caminho correto, né, que a cultura racional ela é muito clara, mas mesmo assim precisa desse reforço, né, da direção daqueles que viveram e conviveram com o Manuel Jacinto Coelho, daqueles que conhecem a jornada certa, né, reta da linha racional. Então é muito importante ouvir. Eu te agradeço demais aí a tua presença, mais uma vez indicação do Elson, né? Um abraço para o Elson aí, para a caravana local. Você não faz parte da caravana? Você faz parte da caravana dele lá, da região do... Não, eu faço parte da caravana de Nova Iguaçu. Você faz a parte da caravana de Nova Iguaçu. Quando é que está na caravana de Nova Iguaçu? Aos sábados? Só aos domingos. Domingo. A caravana sai aos domingos, fica algumas pessoas na praça ali dos Três Poderes, em frente à estação de Nova Iguaçu. Uma parte sai para fazer de porta em porta e fica uma parte na praça com os banners para matar a curiosidade de quem está olhando e perguntando, né? Qual é o local lá? Tem endereço certinho?
Na praça ali dos Três Poderes, em frente à estação de Nova Iguaçu. Praça da Liberdade, aliás. De que horas a que horas no domingo? Em frente ao... Domingo é de 8 às 12 horas. De 8 às 12. Tá certo. Obrigado aí mais uma vez. Pode falar. Só para deixar uma coisa. Se alguém que está achando o programa, a entrevista, e se quiser ver ou assistir o programa A Voz Racional ao vivo, é pelo aplicativo tropicalam830.com. tropicalam830.com. No aplicativo da Android ou Apple, né? Ok. Isso, exatamente. Um abraço ao pessoal da rádio. Um abraço ao pessoal da caravana, né? O pessoal que vai ficar ligado aí no programa. Tem programa hoje, né? Já pode o pessoal aí baixar com o aplicativo. E se quiser entrar em contato também, tiver alguma dúvida, manda um recado pelo WhatsApp aí. A gente passa o contato do pessoal da rádio, né, Eusébio? Da caravana, local lá de Nova Iguaçu. Isso aí. Se quiser fazer o contato telefônico, é 21 2767 3333, das 18 às 19 horas. Muito bom. Para entrar em contato ao vivo lá, né? Tem condições de entrar em contato na rádio, né? Participar do programa, né, ou não? Tem. Pode assistir ao vivo e telefonar que, se for assunto racional, coloca até ao vivo para falar. Muito bom, muito bom. Mais uma vez aí um abraço ao pessoal da rádio, um abraço ao pessoal da divulgação de Nova Iguaçu. E quem quiser participar do Encontro Racional, né, ou do Relatos Racionais, quiser mandar só o relato, pode mandar pelo WhatsApp também. Tem aí na capa do programa, você vê lá embaixo o endereço do Linktree, né, que lá tem todos os contatos, WhatsApp, redes sociais, aí você pode participar, serão todos muito bem-vindos. E a gente se vê em breve, então, no próximo Encontro Racional. Um abraço racional mais uma vez, Eusébio. Obrigado pela participação. Um abraço. Igualmente, um abraço. Tchau, obrigado. Salve, salve.